Olá, centelhas! Tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua e com o Thiago. Thiago Benevides, gente. Fala um oi aí, Thiago. E aí, pessoal, tudo bom? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leis do universo. Vocês sabem que eu amo esse assunto. E o Thiago entende bastante da questão das leis do universo. Tem até o seu e-book, As 11 Leis do Universo. E assim como ele também, assim como eu sempre falo do Bob Proctor, ele já teve aí o privilégio, né, de conhecer o Bob Proctor pessoalmente e também ser aluno do Bob Proctor. Apertar a mão do Bob Proctor, gente, foi incrível. Exato, que legal. E eu sempre estou falando do Bob Proctor aqui, que eu estudei, eu fiz o mesmo que você fez lá, só que eu fiz pela internet, o Paradigm Shift. Muito bom. Né, que você foi no Mudança de paradigmas. Né? Mudança de paradigmas. E eu acho muito legal esse assunto das leis do universo. Então, a gente vai conversar hoje um pouco sobre isso. Como aplicar essas leis universais, porque a mais conhecida é a lei da atração. Ah, exatamente. E muitas pessoas pensam que é a lei da atração que resolve tudo na vida, mas existem várias leis complementares à lei da atração e que, se a gente não entender as outras leis complementares, não que elas são complementares à lei da atração, mas elas são leis universais. Mas a lei da atração, por ser muito popular, muito famosa, até por conta do filme O Segredo, muitas pessoas pensam que só entendendo a lei da atração vai já conseguir tudo, né? criar, manifestar a vida dos sonhos e, enfim, tudo que você ensina, tudo que eu ensino. Então, obrigado por estar aqui. É um privilégio muito grande. Inclusive, esse momento agora é total fato da lei da atração, né? Então, você falou uma coisa bem legal, bem importante. Como a lei da atração é a mais famosa das leis universais, né? As pessoas acham que, não, entendendo lei da atração, não precisa entender as outras. Mas, realmente, existe um complemento. Se você entender só a lei da atração, é igual alguém que vai jogar um videogame e só conhece uma das regras. Tem que conhecer as outras, né? Existe todo um manual. Então, a gente vai falar dessas leis universais hoje aqui. Que legal. E sabe o que é interessante, mãe? Porque eu também tive grande parte da minha descoberta como ser humano, de buscar me entender, buscar saber quem eu sou. A lei da atração, sem sombra de dúvidas, foi, para mim, uma das formas que eu comecei a descobrir mais sobre todo o poder que existe no universo e tal, né? Assim, a gente estava até conversando aqui há pouco, né, assim, de mentores nossos, né, como o próprio Bob Proctor, o Hélio Couto, pessoas que inspiram a gente e, de uma forma ou de outra, para mim, a lei da atração foi uma das que deu início nesse despertar. É a porta de entrada, porta de entrada de muitas pessoas. É quase para todo mundo, poderia dizer que é para todo mundo, né? E, às vezes, o próprio livro, O Segredo, ou o filme, O Segredo. E é interessante porque, como no início é muito pouco... a gente não tem tanta consciência sobre, de fato, como que opera o universo, ou como funciona o universo, porque, imagina, né, a gente veio para essa vida sem manual de instrução do mundo, do universo, e viemos sem manual de instrução nenhuma da gente mesmo, né? Como eu lido com as minhas emoções, como que eu lido com meus pensamentos, como que eu lido, enfim, com tudo que me permeia. E o nosso próprio sistema educacional, ele é muito baseado na gente aprender muito sobre o que está fora da gente. Então, a gente vai aprender muito sobre matérias na escola, sei lá, português, matemática, física, química e tal. Só que pouco é ensinado para a gente sobre como que a gente aprende sobre quem nós somos. É verdade. Que é o poder nosso maior, poder, é o poder. Porque o nosso universo, ele só existe a partir da nossa própria percepção. O mundo de quem está assistindo esse vídeo só existe para essa pessoa. Inclusive, Thiago me deu essa pulseirinha aqui que fala exatamente isso que você está falando aqui, ó. Tudo na vida é uma imagem mental. Tudo na vida é uma imagem mental. Tudo é imagem mental. Então, é interessante porque a maioria das vezes que as pessoas elas ainda não estão acostumadas com isso, a imagem mental que vai existir é uma imagem de confusão, ou a imagem do que não se quer, porque foi muito baseado no que tá fora. Então, começar no início a ter essa descoberta sobre a lei da atração, que é o que a gente está iniciando aqui para a gente falar das leis universais, foi para mim, de fato, mesmo um ponto assim de entender, uau, a lei da atração funciona, poxa, tem gente que está
sei lá, fazendo a viagem do sonho, está tendo o carro do sonho, o dinheiro, o corpo, aquilo tudo, manifestando tudo. E não é só a lei da atração que vai fazer com que isso aconteça. É importante entender sobre os princípios que envolvem a lei da atração, mas foi exatamente o que você falou. Eu vou trazer a metáfora para o jogo de futebol. É trazer, vou jogar futebol e você só saber a regra que não pode botar a mão na bola. Só que tem várias outras. A bola tem que entrar dentro do gol, a bola não pode ser pela lateral. Não pode dar rasteira no não outro. Não pode dar rasteira no né? outro, exatamente. Então, assim, algo que você tocou num assunto sobre o autoconhecimento, né? Você olhar para dentro de si, onde está o seu poder, né? Interior. E essa relação da lei da atração com o nosso mundo interior, com os nossos padrões mentais, com as nossas emoções, sentimentos, os pensamentos. Então, às vezes as pessoas aprendem a lei da atração e acham que a lei da atração vai trabalhar sozinha. Elas não entendem a relação da lei da atração com as nossas emoções. Exatamente. Né? Assim, tem uma coisa que é interessante de se falar, é que não sou eu que escolho se a lei da atração funciona ou não. É verdade. Porque ela sempre funciona. Eu não aperto um botão, agora a lei da atração vai funcionar, agora a lei da atração não vai funcionar. Tipo, não é uma luz que liga e desliga. Funciona para um, não funciona para o outro. Não, funciona para todos. mundo. É uma coisa que está acontecendo a todo momento, a todo instante. Então, o que eu posso fazer é tomar consciência, aí a importância de se descobrir, de se conhecer, saber quem eu sou e tal. Eu posso tomar consciência para estar presente, de entender e interpretar o que está acontecendo comigo agora, eu atrair isso na minha vida. Sim. De bom ou de ruim. De bom ou de ruim, porque seja qualquer coisa que for. Ela não é igual a lei da gravidade. A lei da gravidade não vai dizer assim, não, eu vou funcionar para você, mas para você eu não funciona. Não, a lei da atração neutra. Funciona para todo mundo. Então, quando a gente não entende que a relação entre nossos sentimentos e a lei da atração, a gente acaba criando o que não quer. Exatamente. E quando a conta chega, a gente não reconhece. Exatamente. Né? Então, esse é o desafio, você ser um co-criador deliberado, né? Você saber Totalmente. o que você está criando. Você falou uma questão muito, muito legal, né? Você deu um exemplo do sentimento, né? Sentimento, para quem já está mais avançado em relação a todos esses estudos, porque quem está começando a estudar agora sobre as leis do universo, sobre as leis universais, às vezes quer acelerar muito o processo e é um processo, assim, sabe? Claro que muitas coisas começam a acontecer rápido, só que existem... eu vou manifestar a vaga no estacionamento. Não, legal, isso é um nível. Só que existem manifestações que a gente quer ter na nossa vida que às vezes elas demandam um intervalo de tempo, que tempo é uma percepção totalmente do ser humano, demanda um intervalo de tempo considerável e que se a pessoa ela não continuar nesse estudo, nessa descoberta, pode ser que ela vai estar sempre cortando a possibilidade de se manifestar aquilo. E o sentimento, por si só, é um fator real de aceleração da manifestação da realidade. Então, é porque quando se envolve a lei da atração, na minha percepção, eu entendo que muitas pessoas pensam que eu tenho que pensar e eu vou atrair o que eu quero. Essa é a crítica. Pensei e atraí. É verdade, essa é a crítica que as pessoas que não acreditam na lei da atração dizem, então vou pensar que elefante rosa. Exatamente. Cadê o elefante? Não apareceu. Exatamente. Mas não é bem assim, né? Vou pensar e eu vou atrair. Só que não é apenas o pensar, porque o pensar ele gera sentir. Eu penso, eu sinto, eu ajo, eu manifesto algum resultado. Então, pensamento, sentimento, ação, resultado. Ciclos que a gente está tendo a todo momento. O que você pensa está gerando sentimento. Se você não está consciente do sentimento que você está tendo, sobre o que você está pensando, é um sentimento forte, você realmente quer muito isso. Eu quero ser milionário. Mas qual o sentimento que você está tendo em relação a ser milionário? É um sentimento de... alguém pode me roubar, eu vou ter uma responsabilidade muito maior, vai ter alguém querendo se dar bem em cima de mim, eu não sei, eu vou ter que expandir muito minha zona de conforto. Então, vão me pedir dinheiro, eu posso ser assaltado, todo mundo vai querer se aproveitar. Eu vou pagar muito imposto. Vou pagar muito imposto. Eu confesso, porque isso era uma das coisas que eu tinha medo de ganhar muito dinheiro, dizer, mas eu vou pagar muito imposto de renda, não vou nem dar conta de pagar tanto imposto. Só que uma das crenças, um paradigma que precisa ser quebrado, que limita a nossa prosperidade.
prosperidade. Exatamente. Então você vê, você falou, né? Você sentia medo. Então, medo é sentimento. Sentimento. Então, medo da prosperidade. É muito mais provável de que você sentiu medo do que você via de fato o medo. Por exemplo, eu não sei se você se via pagando o imposto em si. Não. Sabe? Você não via, caramba, você só tinha um sentimento. Aquele sentimento. Exatamente. Então, olha que interessante, né? Então, mesmo sem ter a imagem exata de você executando pagar o imposto, mas você tinha um sentimento de medo de pagar o imposto. E isso é muito interessante porque se a gente não se conhece, a gente de repente não consegue estar consciente do sentir. Então, eu estou sentindo medo. Que sentimento é esse que eu estou alimentando? Então, se eu começo a entender das leis universais e eu começo a interpretar de que... Aí agora a gente pode falar da lei da vibração entrando, por exemplo, se aprofundando em alguma, né? Em outra lei. Lei da atração. Então, eu estou atraindo. A gente está atraindo tudo para a gente que está em frequência com o que a gente está emanando de pensamento e de sentimentos, né? Então, quando eu sinto, eu estou sentindo também numa determinada frequência. Essa frequência, quanto mais elevada, mais onda eu sou, eletromagnética. Então, quanto mais onda eletromagnética eu sou, maior o meu campo de conseguir atrair e manifestar as coisas que eu quero manifestar. Quanto mais escasso é o meu sentimento, ou seja, sentimento de medo, de ansiedade, de falta, de culpa, de ódio, de rancor, de inveja. Porque a inveja é uma vibração muito comum que provém da escassez, da pessoa se sentir... Totalmente. O outro tem, eu não tenho. Aí nasce um segundo sentimento que é a inveja, que é filho da escassez. Exatamente. Né? E esses sentimentos, eles vibram num estado, numa frequência muito baixa. Então, e aí, a gente está falando da lei da vibração, só que a lei da vibração, ela volta na lei da atração. Se eu estou vibrando baixo, eu atraio para mim situações, comportamentos, atitudes, outros sentimentos relacionados a esse, que estão na mesma frequência. Então, é harmônico. É harmônico. O exemplo que eu dei da inveja, né? Primeiro a pessoa começa a se sentir escasso, na escassez. Certo. Aí vem o sentimento da inveja, vem outros sentimentos que nascem a partir desse primeiro sentimento. Às vezes ódio, a pessoa pode ficar com ódio. Nossa, verdade, como que ela tem isso e eu não raiva. tenho? Né? De repente a menina olha, nossa, como que ela tem um namorado daquele e eu não tenho? Como que ele tem um emprego desse e eu não tenho? Por que ele tem um carro bonito desse e eu não tenho? Isso no mundo prático mesmo. Então, quem estiver assistindo a gente, e nós mesmos, porque nós somos seres normais, entende? Então, a gente tem que estar consciente de que cada vez mais que eu estou consciente de qual o sentimento que eu estou tendo relacionado ao que eu estou vivenciando, ao que eu estou querendo, de uma forma ou de outra, isso me dá mais possibilidade de mudar a minha frequência. Eu posso mudar meus pensamentos para também mudar meus sentimentos. Um ótimo exemplo disso, mano, assim, eu posso dizer para você com todas as letras. Eu tinha uma resistência muito grande, e eu senti isso muito forte, de entrar em locais prósperos. Sabe, por exemplo, eu morei em Nova York 1 ano e 1 mês, 1 ano e 2 meses. Então, assim, Nova York tem lugares riquíssimos, sabe? Prédios de $200 milhões, 500, 1 bilhão, né? Tipo assim, com recepções, sabe, magníficas, assim, de ouro, aquela coisa toda. E eu conseguia sentir, e eu fazia isso de propósito, a minha ida, para provocar, mudar o meu estado, porque eu tenho que me acostumar a viver esse desconforto e sentir aquilo e me entender. Por que eu estou sentindo isso? Então, de entrar, às vezes, em lojas caríssimas, Quinta Avenida, sabe? Caramba, uma bolsa de $20 mil, uma bolsa de, sei lá, de $50 mil, um relógio de, sei lá, quantos mil dólares. E de me colocar dentro de condições dessas para perceber o que eu estou sentindo. Não o que eu estou pensando. Porque o que eu estou pensando, às vezes, vinha também. De repente, a atendente vai pensar que eu não tenho dinheiro para comprar. E tinha situação realmente que eu não tinha dinheiro para comprar. Sei lá, e não era nem vontade minha querer comprar um relógio de $70 mil. Mas eu posso me sentir bem dentro desse ambiente. Eu entrei, por exemplo, em loja da Tesla, loja da Lamborghini, da Ferrari.
para comprar a Ferrari? Não, porque para mim você queria não testar as suas emoções. Para mim, por exemplo, eu não tenho nesse momento de vida hoje a ambição de querer ter uma Ferrari. Para mim é um baita passivo, vou gastar dinheiro para caramba com aquilo. Só que na minha percepção pode ser um dia, eu quero ter um sonho, eu quero ter uma Ferrari. Mas eu me colocar em condições, situações de vivenciar essa experiência, por exemplo, numa loja da Ferrari, entrar dentro de uma Ferrari, entrar dentro de uma McLaren, que nem eu entrei e falar, caramba, eu estou dentro de um carro de 280 mil dólares, vale mais de R$1 milhão. Como é que eu me sinto aqui dentro desse carro? Eu estou me sentindo encolhido de tipo, meu Deus, eu não posso apertar botão nenhum aqui que vai que eu estrago o carro. Com medo. Ou eu estou me sentindo bem com isso. Você já está passando um exercício para o pessoal. Exatamente. Esse é o ponto. Você está passando um exercício. Testa o que você sente entrando num hotel 5 estrelas, entrando naquela loja que você sempre teve medo, nem entra aí porque eu não tenho para comprar. Aí a pessoa já se bloqueia e nem sequer se sente digna de entrar na loja. Olha, é um exercício muito fácil esse, ó. Qual é o melhor restaurante da tua cidade? Independente se você está quebrado, se você tem dinheiro ou não. Qual é o melhor restaurante da tua cidade? Vá para esse restaurante, nem que seja para você sentar na mesa e você pedir uma água com gás para você estar naquele ambiente. Perceba como que as pessoas andam nesse ambiente, perceba como que as pessoas se comportam, perceba como que o atendente te atende, sabe? Eu comecei nesse período de tempo, eu já fiquei em diversos tipos de hotéis, né? Desde hotéis, assim, tipo, super baratos, de ter ali uma noite, parei aqui para poder dormir, sei lá, hotel quase de beira de estrada e ficar em hotéis 5 estrelas. E é nítida a diferença no nível de vibração de como as pessoas te atendem nesses locais também, sabe? A frequência das pessoas que estão nesses locais, não apenas pela questão, porque é mais caro, porque eu até evito usar a palavra caro, né? Tipo, o que é caro? O que significa caro, né? Mas se coloca numa condição dessa, vai num restaurante, pede uma água com gás, pede um petisco, alguma coisinha, para você vivenciar. Alguma coisa vai ter lá que dá para a pessoa pagar. Exato, alguma coisa vai ter. Refrigerante. Vai ter. Chama alguém, vai com alguém, senta lá, nem que seja apenas para isso. Mas que não é apenas para isso, é porque você vai começar a se colocar num estado de vibração diferente. Aqui a gente poderia até falar de uma pessoa que a gente até falou há pouco, na nossa conversa, do próprio Bruce Lipton, né, do livro A Biologia da Crença. Então, a crença nossa também ela é muito criada a partir do que a gente tem ao nosso redor. Então, do que a gente está vendo, do que a gente está observando, o que as pessoas estão fazendo com frequência. Então, é muito... Eu vou usar a palavra difícil, eu evito usar a palavra difícil, mas é muito difícil uma pessoa mudar se ela continuar dentro do mesmo contexto, se ela continuar dentro do mesmo ambiente, se ela continuar dentro do mesmo patamar de mundo, às vezes as mesmas amizades, exato. O mesmo trabalho, tudo igual. Acaba fazendo uma pressão na pessoa, aí você faz a visualização, você quer mudar, mas aí vem aquele amigo, vem aquele familiar, vem aquele meio, e aí a pessoa... ela sucumbe, né? Porque no início a gente não tem tanta força. A gente ainda está testando o nosso poder de co-criador, né? Testando. E os nossos pensamentos inconscientes, os sentimentos inconscientes que a gente tem, se a gente para para poder estudar isso, o que nós somos hoje é baseado em tudo que nós fizemos no passado. Tudo que a gente fez no passado. Então, desde o dia que eu nasci, poderia botar até antes disso, porque a gente poderia vir de biologia da crença relacionada mesmo à parte celular mesmo, né, da célula do ser humano, o tecido, o conjunto mesmo, até da criação dos órgãos, vindo da família, crenças familiares vindo também ali. Só que existe a herança genética, só que nós, hoje já é mais comprovado pela epigenética, que nós não temos mais a necessidade de continuar vivenciando problemas considerados genéticos de família. Existem, isso daí, estudo comprova que hoje cerca de 2% apenas dos nossos genes podem influenciar na nossa vida, se você acreditar que isso é capaz, assim como você pode acreditar que 100% dos genes, né? Ah, minha família teve gente que teve câncer, eu vou ter câncer. Minha família teve... todo mundo era pobre. Todo mundo era pobre, eu vou ser pobre. Todo mundo, sei lá, falava errado, eu vou falar errado. Todo mundo trabalhou em emprego público, eu tenho que trabalhar em emprego público. Então, hoje... existe um padrão ali padrão. Na tradição familiar, no meio em que a pessoa cresce.
que se transforma em crenças, que, consequentemente, se transforma em realidade. Em realidade, vai se transformar em comportamentos. Então, esse aspecto celular da coisa mesmo, falando assim, você, de fato, nós não mudamos apenas nossa realidade observando a mudança da realidade. A gente muda a nossa realidade mudando quem nós somos. Sim. Então, eu só consigo mudar meu mundo mudando quem eu sou. Eu não consigo mudar o mundo. Eu consigo mudar quem eu sou. E quem eu sou muda a minha percepção de mundo. Então, se eu vou perceber o mundo de uma maneira diferente, as coisas vão acontecer para mim de uma forma diferente. A gente pode estar numa mesma cidade, a gente pode estar no mesmo ambiente e ter pessoas pensando em coisas completamente diferentes. Um vendo oportunidades, um vendo problemas. É verdade. Um vendo prosperidade, outro vendo escassez. Um vendo saúde, outro vendo doença. Você tocou num assunto aí bem interessante, que você fala das leis do universo. Eu sempre estou falando aqui do Kybalion, que é o livro da filosofia hermética, que são 7 leis universais, e tem as subleis, então são mais de 7 leis, né? Mas ele aborda 7. E você mencionou a lei da vibração, é uma das grandes leis do universo, dessas 7. E agora você falando sobre um ver a abundância, outro vê a escassez, um vê a oportunidade, outro vê falta. É uma das leis também que fala no Kybalion, que é a lei das polaridades. Das polaridades, exatamente. Em que polo está o seu foco? Sempre a gente pode escolher em qual das polaridades a gente quer focar. Porque quando a gente joga nossa atenção, nosso foco, aquilo cresce e expande. Aquilo se manifesta como uma verdade na nossa realidade. Mai, olha só, o que eu vou falar aqui agora, eu desejo profundamente que a pessoa preste muita atenção nisso que eu vou falar, porque entender isso aqui, eu penso que é a chave, de fato, de cocriação, de mudança de realidade em todos os níveis. Assim, você tocou na lei da polaridade. Se existe direito, existe esquerdo. Se existe cima, existe baixo. Se existe dentro, existe fora. Então, polaridade basicamente é isso. Então, eu acabei de falar há poucos segundos atrás de que hoje eu sou minhas memórias. Então, hoje eu vivo minhas memórias do passado, de tudo que eu vivenciei. Então, se existem memórias do passado, é porque existem memórias do futuro. E qual que é o ponto-chave realmente da manifestação da realidade? É eu criar as memórias do futuro do que eu quero vivenciar na minha vida. Só que a criação das memórias do futuro, elas são totalmente uma carta em branco para que quem está observando a gente aqui agora decida exatamente qual memória do futuro que você quer criar. Porque se você continuar nesse dia de hoje criando as memórias do teu futuro baseado no que você foi, baseado que eu não consigo, que eu não tenho dinheiro, que eu estou escassez, que eu estou com o corpo doente, que eu estou, sei lá, que o meu emprego é uma porcaria, que eu fui traído, se você continua criando que o homem não presta, que o país é um problema, que isso, aquilo, aquilo outro, se você continua criando essas mesmas memórias, é exatamente elas tudo isso. Vão se projetar para o futuro. Vão se projetar. Se perpetuar, né? Vão se perpetuar. E quando chegar lá na frente, novamente isso vai acontecer. Então, acaba sendo um ciclo negativo, né, péssimo, sem fim, da pessoa estar criando sempre uma realidade do que ela não quer. E então, por isso que é muito importante a pessoa ela conseguir tanto... E o que a gente está falando? Se eu estou criando memória do futuro, o que eu estou utilizando? Qual a lei? Lei da atração, mesma coisa. Eu estou olhando, observando o meu futuro e tudo que você procura está te procurando também. Então, se você está procurando dificuldade, se está procurando escassez, você vai encontrar isso. Então, eu estou criando minha memória do futuro. Qual é a memória do futuro que você quer viver? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Esquece, teu futuro é em branco. Ah, mas eu não tenho emprego, eu não tenho nada na carteira agora. Esquece essas ideias. Essa memória que você não tem é a tua memória do futuro. Quem está te falando que você não tem dinheiro? É o teu eu do futuro, é o teu eu do passado. Quem está falando que você está com o corpo doente? O teu eu do passado. Então, essas memórias do passado, se eu continuo criando isso, pensando nisso, sentindo isso, eu vou criar exatamente um futuro da mesma maneira. Então, um exercício prático, porque a minha linha de estudo, de conhecimento, eu quero sempre levar algo que seja prático, porque esses conhecimentos, eles são muito poderosos, só que eles muito mais do que poder, é a execução prática, porque tem a parte prática. Quem está assistindo esse vídeo aqui agora, mais do que assistir esse vídeo, tá bom, então deixa eu voltar aqui agora a fazer tudo que eu estou fazendo aqui, normal, como que eu aplico isso na vida, é trazer isso para uma questão prática. E a questão prática, aí a gente poderia falar do Bob Proctor, é a parte onde existe o paradigma muito forte da pessoa executar o que tem que ser feito, fazer o que tem que ser feito, entendeu? E se paga o preço para você alterar a sua realidade, se paga o preço para você mudar quem você é. Então, exercício prático
para você aqui agora. Se você pudesse, hoje, se encontrar com você do futuro, daqui a 5 anos, olha agora o que dia é hoje que você está assistindo esse vídeo, e se você pudesse, daqui para 5 anos no futuro, de fato, encontrar com você, o que o seu eu do futuro manifestou, criou? Qual carro que você está dirigindo? Se você não dirige, como que você se desbloqueou para poder dirigir? Como que é a casa que você está morando? Como que é, se você viajou? Se você tem emprego, qual é o emprego que você tem? Quanto você ganha por mês nesse emprego? Se você tem uma empresa, de que é essa empresa? Se você trabalha em algum tipo de trabalho, como que você trabalha nesse tipo de trabalho que você tem? Só que você não apenas visualizar isso, você colocar isso para o papel com detalhes, entendeu? Escrever detalhes. Eu moro numa casa de 5 quartos, na praia de tal lugar, e eu consigo andar pela areia quando eu acordo de manhã cedo, eu pratico atividade física, a minha cozinha, ela é grande. Coloca cada vez mais detalhes nisso e escreve isso para você, sabe? E assim, se você quiser ainda elevar, acelerar ainda mais esse processo de manifestação disso, passa a ler essa tua determinação, dessa tua visão de futuro, assim que você acorda e antes de você dormir. Acordou, lê essa declaração para você estar se recordando de como é isso. E se você está se recordando, você está trazendo o quê? A memória do futuro para o agora. E antes de você dormir, a mesma coisa. Você lê porque quando você está dormindo, o seu inconsciente ele continua trabalhando mesmo quando a gente está dormindo. Então, de verdade, eu posso te dizer com todas as palavras que esse exercício mudou completamente a minha realidade, mudou completamente a minha vida. Eu não sei quantos de vocês que estão assistindo esse vídeo, ou que se você está assistindo esse vídeo, mas teve situações de eu andei de trem, eu estava falando com a Maia, eu andava de trem, teve situação que eu não tinha 70 centavos para comprar pastel, teve situação que eu não tinha 10 reais para poder pagar o almoço, eu morava em Nova Iguaçu, lá na Baixada Fluminense, estudei escola pública grande parte da minha vida, hoje tenho uma vida ilimitada, abundante, sabe, próspera, saudável, e eu posso dizer com todas as palavras, Maia, que esse exercício é um exercício que ele, de fato, muda completamente a realidade. É um exercício muito simples de ser feito, muito simples. Só que eu sei, assim, eu sei que isso vai acontecer, que, infelizmente, 5% das pessoas que vão assistir esse vídeo vai fazer esse exercício. Eu sei que infelizmente. Tomara que seja você. Tomara que seja você que não faça você parte desses 5%. Porque ele tem muito poder. Ele tem muito poder de fato. E eu não sei, você também fez algum processo, por exemplo, de ter declaração, de você ler, de você afirmar para você também? Sim. Ou ainda faz? Ainda faço. Eu aprendi com a Rhonda Byrne mesmo, o Caderno da Gratidão, o Diário da Gratidão. E, assim, ela ensina que é para você escrever 10 motivos pelos quais você já é grato. Só que eu adaptei a técnica, então eu começo agradecendo por coisas que eu sei que eu já tenho no momento presente. Que legal. E aí, quando eu estou sentindo que a gratidão está fluindo, o sentimento da emoção da gratidão está, aí eu enfio no meio e começo a escrever algo que eu quero que se realize como se já fosse do passado. Que legal. E aí eu começo, gratidão, porque aquela nossa viagem, a gente foi para o Mount Rushmore lá nos Estados Unidos, e essa foi uma das viagens que eu manifestei. Que legal. E aí eu dizia tudo como é. E eu viajava escrevendo a viagem que não tinha acontecido, como se ela tivesse acontecido. E eu sentia toda a emoção, visualizando enquanto eu escrevia. E eu gosto dessa técnica, que é parecida com essa que você está falando, de escrever. E uma vez, esse é o exercício que eu faço muito, e faço até hoje. Eu já tenho uma coleção de cadernos. Você também até me deu um, né? Eu tenho uma coleção de caderno agora, também. já vai virar caderno da gratidão. Que legal. E um outro exercício que eu fiz e que foi recente que essa visualização se realizou, que é a visualização do seu eu do futuro. Então, você fecha os olhos, aí põe aquela música de meditação e aí você começa a visualizar o seu eu do futuro. O que o seu eu do futuro está fazendo? Onde é que ele está? Aí você vê, tipo, fora do seu eu do futuro. Você começa vendo fora. E
E depois que você termina de assistir o teu eu do futuro, vendo o jeito que ele anda, o jeito que ele se veste, que se porta, em que lojas ele entra. E eu me visualizava num shopping, ali, entrando numa loja de ouro. Porque era um sonho, sempre foi. Eu era daquele jeito, passava e olhava e dizia, um dia, quem sabe, não, nem vou entrar, que isso deve ser muito caro. Eu via aqueles anéis de brilhante ouro. E aí... Então, no meu eu do futuro, eu via o meu eu do futuro entrando na loja, as atendentes lá daquela loja de ouro atendendo. E aí, no final dessa visualização, você imagina o seu eu do futuro e você, tipo, o seu eu do futuro, tipo, entrando em você, tipo, entrando em fusão. Que legal. Aí, recentemente, a gente estava no shopping e aí a gente passou pela frente de uma loja de ouro bem famosa aí, que é franquia. E aí eu olhei, eu falei pro meu marido, amor, o que nos impede de entrar nessa loja e comprar um novo par de alianças, né? Que legal. Aí eu fiquei, gente, eu posso comprar! Eu fiquei, entrei e a visualização se realiza. Oi? Tá bom. Deve ser seu colega. Ai, o coleguinha do Max. Essa é aquela parte que a câmera fica meio cinza assim, acontece. Alguém bateu na porta. Aí continua. Aí o que nos impede? Sim, aí eu olhei lá e eu disse, olha, as alianças, a gente está precisando. E a gente já estava conversando sobre comprar novas alianças. Que legal. E eu olhei os preços. Aí o que nos impede de entrar nessa loja e comprar nossas alianças? Então vamos entrar. Entramos. Aí eu posso comprar. Aí quando a mulher perguntou, qual a forma de pagamento? Desculpa, mas vai ser à vista mesmo. Que legal. Aí a minha visualização se realizou, a gente comprou um novo par de alianças. Aí ela me explicou como é que funcionava a loja e tal. Eu sei que já virei cliente, a mulher anotou meu celular. E foi assim, realizou muito mesmo legal. Depois. Mas na época que eu fiz essa visualização, era um desejo meu. Eu não tinha nada, não tinha nem como entrar numa loja. Na época que eu estava visualizando isso. Sim. Mas eu coloquei muita verdade e aí... Olha que incrível essa história, totalmente inspiradora. E é muito interessante assim, perceber que quando a gente entende sobre essas leis e quando a gente está mais consciente sobre tudo isso, todos os pontos se conectam, sabe? Por exemplo, a gente falou aqui que tudo na vida é uma imagem mental. A Mai tinha uma imagem mental desse momento ou de uma coisa parecida com isso. Nem sempre vai ser todos os detalhes minuciosos ali que vai acontecer, mas às vezes eu me pego vendo assim, por exemplo, quando eu estou me preparando para poder fazer os treinamentos ao vivo, eu visualizo aquilo durante bastante tempo antes, sabe? A sala acontecendo, eu performando muito bem, as pessoas sendo satisfeitas, elas sendo impactadas e tal. Então eu visualizo isso durante bastante tempo antes de acontecer. Geralmente eu vejo a foto da sala antes, onde vai ser e tudo mais. Então é interessante porque eu visualizo tanto isso antes que às vezes eu me confundo entre o que foi memória criada, entre o que foi a realidade em si. E o que você está dizendo é algo parecido com isso. É uma memória do futuro em que você criou. Agora, sabe qual é o ponto mais interessante que complementa tudo isso? É que não é que você não tinha a aliança. Você não tinha a experiência física de ter a aliança. Mas uma vez que a gente tem a imagem, uma vez que a gente tem o sentimento, a gente já tem, a gente já possui. Agora, existe a percepção, o fator tempo, que é a criação do ser humano, entre eu estar consciente do que eu quero, eu ter um sentimento positivo do que eu quero, eu ter que fazer o que tiver que ser feito até que eu, em um momento no futuro, isso seja uma realidade. Agora, você nunca teria essa aliança sem ter um dia ter setado a intenção, sem ter tido desejo, sem ter criado uma imagem mental do que você realmente queria. Não, ainda vou ganhar um anel de brilhante. Ainda vai ganhar. Já escolhi. Já vai ser presente dos namorados, a mulher já deixou separado, lá vai ser o de brilhante. Que legal, já que legal. Experimentei. Tá vendo? Já até experimentou, já tem imagem mental, já tem tudo, né? Depois grava um vídeo falando aqui, mostrando aqui, gente, meu anel de brilhante e tal. Pode parecer brincadeira, mas a alegria é um ótimo estado de vibração também, né? A gente tá alegre e tal, com tudo, mas é uma ótima forma de se manifestar a realidade, realmente é dessa maneira, é saber o que se quer. E
tudo vai voltar no autoconhecimento sempre. Sim. Sempre vai voltar. E Porque se você não sabe o que você quer, se você não sabe quem você é, fica muito complexo você definir o que você quer. Vai se basear, às vezes, em definir o que quer, não por si só, mas por conta dos outros. O fulano tem um carro prata, eu também quero um carro prata porque o fulano tem um carro prata. Ele tem a BMW, eu também quero a BMW porque ele tem a BMW. Ele mora em tal cidade, é pelo outro. O que você realmente Exatamente. quer manifestar, mas é porque quer comparar. Né? Aí já você está criando a realidade do outro para você. Exatamente. E aí você está deixando de ser você e, principalmente, se você está colocando uma intenção de querer ter o que o outro tem por conta do outro, pode ser que o sentimento que você está colocando aí não seja um sentimento bem legal. É verdade. Né? Pode ser um sentimento de competição, de inveja, que são sentimentos ruins. Então, é interessante, né? Tem uma declaração dentro do... Todos os meus treinamentos online e até os presenciais, eles têm declarações. Né? Dentro do Segredo da Lei da Atração, dentro do Mentalidade de Riqueza, tem declarações diferentes, mas que elas têm a mesma frase, tá? Essa frase é: eu admiro pessoas ricas e bem-sucedidas, sabe? Porque se nós temos inveja de pessoas ricas e bem-sucedidas, nós não vamos querer nos tornarmos isso, entende? Porque a gente não quer se tornar algo que a gente repudia. É verdade. Então, enquanto eu não tenho um bom sentimento sobre pessoas ricas, prósperas e bem-sucedidas, entendo como elas se comportam, né? Porque eu posso falar da minha criação, posso falar da minha origem. Quando eu vi uma pessoa rica, uma pessoa abundante, próspera, eu achava que a pessoa era metida, eu achava que a pessoa roubava, eu achava que a pessoa não merecia ter aquilo, eu achava que tem algum tipo de esqueminha ali. E hoje, assim, Teve sorte. Então, hoje, quando eu tenho contato com pessoas prósperas, com pessoas ricas, pessoas abundantes, eu começo a perceber nas pessoas, eu falo, nossa, olha que ser humano incrível, olha que pessoa incrível. E talvez, assim, seja que a maioria das pessoas colocam foco, a TV em si, é que eu posso realmente fazer uma crítica à TV, coloca, Mai, de uma forma ou de outra, as pessoas ricas, como mais, entendeu? Isso é muito forte, por exemplo, na política em si, né, de se colocar, que o cara desviou tanto de dinheiro, isso, aquilo, outro. Então a política é uma coisa em novela. Isso é uma coisa muito vista em novela. Filme também, né? Sempre o vilão do filme é aquele empresário ganancioso que quer destruir a natureza, destruir tudo para ter mais lucro. Exatamente. Esse é o vilão da maioria dos filmes, né? O vilão. Exatamente. E quantos casos você vê, por exemplo, Não que não tenha, né? Pessoas Exatamente. Mas tem gente pobre que faz a maldade. Não tem? Tem o classe média que faz maldade. Tem o classe média que faz maldade. Exatamente. Tem rico que faz maldade. Então, exatamente. Não é o dinheiro. Não é o dinheiro. São as pessoas. O problema. É verdade. É como essas pessoas se adaptam em relação ao dinheiro. Porque dinheiro, de uma forma ou de outra, tem muitos vídeos no meu canal que eu falo sobre dinheiro, que eu falo sobre riqueza, que eu falo sobre prosperidade. Eu entendo que o dinheiro ele é uma ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta, é uma forma de energia. Ele não fala, mas ele te ouve. Então, assim, o que você anda falando sobre dinheiro também, ele potencializa quem nós somos. Então, se eu sou um sem vergonha, eu sou um sem vergonha com dinheiro. Se eu sou uma pessoa que eu, de repente, prejudico os outros, e se eu tenho mais dinheiro, eu vou ser uma pessoa que vai prejudicar os outros tendo mais dinheiro. Agora, até se a gente para poder perceber, de repente, grandes pessoas muito ricas, muito prósperas, vou dar um exemplo aqui do próprio Bill Gates. Sim, né? Bill Gates, filantropos. Dos maiores que existe no mundo. Ele, o próprio Warren Buffett, né, também, outro mega investidor também, que já se comprometeram durante os próximos anos doar mais de metade da sua fortuna durante ali. Né, eles montaram um clube para poder determinar isso, com objetivos não apenas de doar o dinheiro, mas doar o dinheiro com algum significado, e que esse significado seja ajudar pessoas que realmente têm necessidade. É verdade. Tem na verdade, muitas ONGs que recebem ajuda financeira de grandes instituições empresariais, de pessoas milionárias. Quando eu morava lá nos Estados Unidos, Thiago, o meu filho chegou da escola, que lá ele estudava em escola pública mesmo, lá nos Estados Unidos.
E aí ele chegou da escola na época do Natal, último dia de aula, com uma sacolinha vermelha, muito bonita, tecido de tipo de cetim, seda, alguma coisa assim. E aí dentro tinha roupa, tinha gorrinho de frio, luvinha, brinquedo, um monte de coisa. Aí quem doou para toda a escola e para os professores foi uma única família, que era muito rica, que morava lá no estado. Então essa família doou não só para a escola do meu filho, mas para várias outras escolas. Aí eu fiquei assim bem feliz. Que legal. Né? E disseram que eles têm esse costume de fazer essas doações no Muito Natal. legal, muito legal. E até nesse aspecto, né, assim, de doação, né, tem muita gente que se fecha de entender a doação apenas como uma doação de uma maneira financeira, entendeu? Sim. E assim, a gente começou a falar de leis do universo, a gente começou a falar de prosperidade e tal, e principalmente o próprio assunto dinheiro mesmo em si, eu posso dizer no Brasil e nos países da América do Sul é um tabu, é uma resistência muito forte a se falar disso, sabe? E porque também não é exposto isso, e a forma como é exposta é uma forma, muitas vezes, de uma maneira crítica, de uma maneira negativa, né? Assim, e problemas financeiros ou dificuldade financeira é um reflexo, de fato, entre a pessoa, ela está gerando valor, ela não estava gerando valor para a vida de outras pessoas, entende? Então, assim, quem está passando hoje numa dificuldade financeira, um aperto financeiro, é porque ainda não entendeu a lei universal do que eu tenho que doar. Então, eu só recebo o que eu dou. Lei da compensação? Pode ser a lei da compensação. Então, de uma forma ou de outra, quando eu entendo que eu estou doando, mas eu estou doando não necessariamente dinheiro, tá? Eu posso doar meu tempo. O seu tempo. Eu posso ajudar. A gente está fazendo aqui uma forma de doação agora. A gente está contribuindo com o nosso conhecimento que a gente teve, que a gente estudou, que a gente leu, que a gente investiu. Eu acredito que você deve ter feito diversos cursos, assim como eu, participado de seminários, de grupos de mentoria, de cursos, horas e horas de livros, de leitura, e tudo isso que a gente está compartilhando é uma forma nossa também de doar, uma forma de contribuir. E eu percebo que muitas pessoas querem inverter a lei universal de você colher antes de você plantar. Então não tem como eu colher algo, é causa e efeito. Causa e efeito. É outra lei. Outra lei, também. Exatamente. Então, olha só, se hoje o efeito, né, está sem dinheiro não é a causa. Está sem dinheiro é o efeito. É o efeito. Então, muitas pessoas olham para o efeito querendo reclamar do efeito, querendo questionar o efeito. Mas o poder está. Eu consegui olhar para a causa. Qual é a real causa de eu estar sem dinheiro? Qual é a real causa de repente, eu estar sem saúde? Qual é a real causa de repente, eu estar desempregado? Então, se eu parar para poder observar isso, volta lá no início de tudo que a gente conversou. Eu olhar para mim mesmo e ver quem eu sou. Eu tô congruente comigo, autoconhecimento é muito, muito importante. Então, se eu estou começando a perceber, estou começando a entender de que eu estou vivendo hoje, né, a causa, minhas memórias, então eu tenho que entender o que eu tenho que modificar hoje nas minhas causas, começar nesse processo de se entender, de estudar, de melhorar, desenvolvimento contínuo, todo dia, leitura, vídeo, curso, nunca parar, isso é uma coisa, nunca parar. Com certeza eu vou conseguir mudar os meus efeitos no futuro, entendeu? Você concorda com isso? Que você, eu não sei se você, assim, exatamente se você teve momentos de dificuldade, talvez financeira, dificuldade às vezes, não sei, se você já viu algum tipo de dificuldade de que você entendeu, de que isso aqui também, hoje, para mim, está sendo meu efeito, isso não está sendo minha causa. Sim. O autoconhecimento, ele nos empodera. Só que no início, quando a gente começa a estudar sobre isso, a gente sente um pouco de culpa, né? Aí a gente pensa, então eu criei isso, é porque eu sou, sabe, muito cabeçuda mesmo, é porque eu sou... Aí a gente começa a se... Eu até estava lendo e compartilhei esses dias no meu Instagram um provérbio chinês que diz que aquele que culpa os outros tem uma longa jornada pela frente. Aquele que culpa a si mesmo, ele chegou na metade do caminho. Aquele que não culpa ninguém, já chegou lá. Então, é aquela questão
da gente conhecer as causalidades. Então, quando eu faço a autoanálise e eu digo, por que eu estou nessa situação desagradável? Não é para eu me condenar ou me culpar, mas pelo contrário. Eu estou achando a solução. Exatamente. Quando você sabe qual é o problema, aí você tem poder de criar a solução. Aí eu dizia, então, o que é que eu tenho que fazer para mudar esse meu efeito, que não está sendo agradável? Aí vai simples exercícios, como você falou, que esses exercícios já começam a ir moldando a nossa realidade, mudando nossos padrões de crença. Por exemplo, entrar num ambiente que você acha que não tem dinheiro para comprar lá, mas você entra e analisa como eu me sinto aqui dentro. Isso tudo são exercícios que já começam a fazer a mudança de paradigmas na gente, né, Tiago? Mas sabe que é interessante? Que assim, intuição, essas ideias eu sei que vem intuição. Eu sei que, por exemplo, tem muitas pessoas que elas... porque eu já vivi nessa situação de ver o outro e colocar a culpa no outro, por exemplo, de talvez assim, alguém que esteja assistindo a gente, alguma coisa assim, falar, mas para você é fácil. Agora que você tem, não. Para você é fácil, você tem dinheiro, você mora numa casa legal, é porque você não está vivendo aqui a verdade que eu estou vivendo, você não está vivendo aqui no barraco que eu estou vivendo. Então, esse tipo de comentário, esse tipo de feedback que a pessoa está dando, é exatamente o que eu estava falando da inveja, da culpa, da escassez, da falta. E lembra da afirmação que eu falei? Eu me espelho em pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu admiro pessoas ricas e bem-sucedidas. Então, se você não está tendo esse sentimento hoje, se você não está conseguindo perceber isso e sentir isso no teu coração, é porque, de fato, ainda existem bloqueios que vão te impedir a realidade. Quando, na verdade, o ideal seria o quê? Você conseguir observar outras pessoas e falar, nossa, que incrível, né? Poxa, a gratidão, ainda bem que a Mai, ou seja lá qualquer outra pessoa que seja, fala, poxa, está num ambiente próspero, uma pessoa que se desenvolveu, eu quero me inspirar nessa pessoa para que ela também cresça, né? Até porque uma sugestão de livro muito boa, né? O livro é A Ciência para Ficar Rico. Né? Eu já indiquei The Science of Getting Rich, já indicou ele? Esse livro aí é choque de paradigmas. Choque de paradigmas. Choque, exatamente. É o contrário de tudo que ensina pra gente a respeito de dinheiro, de prosperidade, exatamente. Tudo que o mundo em geral ensina, esse livro vem quebrar. É marretado. Marretado, muito bom. Então, inclusive, ele foi o livro que inspirou a Rhonda Byrne a fazer o filme O Segredo. Entendeu? E eu até gravei um vídeo agora há pouco tempo explicando uma frase que existe nesse livro que confunde muitas pessoas e que eu fiquei muito confuso por essa frase, por estudar esse livro também durante bastante tempo, né? Que assim, você não fica rico fazendo certas coisas, você fica rico fazendo as coisas de uma certa maneira. É verdade. E existe muita diferença nisso, né? Então, eu gravei um vídeo que ele tem um vídeo, considero ter um tempo considerável para poder explicar sobre isso também. Pode ser que apareça na tela em algum momento aí, se esse vídeo estiver aparecendo no meu canal. E por que eu estava falando desse livro? Né? Porque ele diz que você não cria riqueza pensando na pobreza. Você não fica rico pensando na falta. Você não fica rico pensando no pobre, entendeu? Você Você inspira a melhor forma de você... A melhor maneira de você ficar rico é de você inspirar alguém que está pobre e você ficando rico. Que é através da inspiração. Ele fala até essa frase, as coisas não são criadas pensando em seus opostos. Ele usa essa frase no livro. E essa frase é exatamente a lei das polaridades. Existem os dois polos. Você não cria prosperidade na sua vida olhando para a escassez. Focando na escassez. Pensando na escassez. Frequentando lugares de escassez. Andando, entendeu? Tudo com o teu foco na escassez, aí não sai porque não consegue criar a prosperidade. Exatamente. No Caibalion fala isso também. Então, eu consegui identificar várias leis universais nesse livro, A Ciência para Ficar Rico. E essa frase dele é exatamente isso. Então, as coisas não são criadas pensando em seus opostos. Você tem que pensar na coisa que você quer criar. Exatamente. E não no oposto dela, né? Concordo totalmente. Então, é botar foco no que se quer. E você vê, isso tem total... se encaixa perfeitamente no que eu trouxe ainda há pouco, de falar que nós somos a memória. Então, o passado é minha memória do oposto, do que eu quero. Eu não quero mais repetir meu passado. Sabe, por mais que hoje eu tenho total crença absoluta de que quem eu sou hoje
eu sou muito grato por tudo que eu vivi, porque me tornou quem eu sou hoje. Só que se eu continuo, eu sou grato por isso, só que eu não quero continuar criando exatamente a mesma coisa que eu estou criando, que eu criei no passado. Eu quero continuar crescendo, eu quero continuar evoluindo, expandindo, me desenvolvendo, entende? Então, se eu ficar vendo o meu oposto, no caso, vendo o meu passado, eu estou deixando de ver o meu futuro, que é um futuro extraordinário, incrível, abundante, com várias surpresas magníficas e mesmo sem a gente ter, às vezes, total clareza absurda, absoluta, de todos os detalhes do que a gente quer que aconteça, eu sou uma pessoa que eu estou totalmente aberta a receber o melhor da vida, porque eu sei que o melhor da vida está acontecendo para mim agora e vai continuar acontecendo cada vez mais, né? Assim, que esse ano seja o melhor ano da sua vida, até chegar ao próximo, Sim, né? sempre tem que superar, né? E assim, a gente está dando vários exemplos na área da prosperidade, né, aqui, usando as leis do universo e o autoconhecimento para manifestar uma vida de abundância financeira, mas as leis do universo, elas podem ser usadas para manifestar qualquer coisa nossa vida, qualquer né? coisa. O corpo dos seus sonhos, a saúde, como você falou da biologia da crença, do Bruce Lipton, né, o livro. Então, realmente, já o próprio efeito placebo é comprovado científico. Que as pessoas pensam que vão tomar aquele remédio, vai ser curado, e realmente apresenta por causa da crença naquilo, né? Exatamente, então, assim. Maia, uma coisa que eu posso deixar claro aqui, assim, até para quem está assistindo esse vídeo até agora, assim, primeiro ponto, quem está assistindo esse vídeo até agora já demonstra uma evolução mental, sentimental, de consciência muito grande, sabe? Porque é muito simples ver vídeo de comédia, ver vídeo de, sei lá, de qualquer porcaria que seja, que é a maioria dos conteúdos que são compartilhados na internet. Por enquanto, porque eu acredito que a nossa missão, o nosso propósito de estar aqui é realmente conseguir levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Então, quem está ainda assistindo isso demonstra o quanto que, de fato, está aberto a continuar se desenvolvendo, aberto a aprender mais, a se desenvolver mais. Então, isso é uma coisa que eu acredito que é muito incrível, e certamente você que está assistindo isso, você atraiu isso para a tua vida, você atraiu esse vídeo para você, e eu tenho uma convicção absoluta que, assim, que muito do que a gente conversou, muito do que a gente falou aqui, é quase um treinamento isso aqui, sabe? É quase uma aula de muito valor, porque tem muitos exemplos práticos, formas práticas que se a pessoa realmente ela aplicar, é impossível ela continuar no mesmo estado de consciência, no mesmo estado de vida, aplicando isso que está aprendido aqui. E mais do que isso, eu considero até que quem está assistindo possa repetir o que a gente falou aqui, porque nem sempre esses conhecimentos eles são absorvidos na primeira vez que a gente tem que ter uma repetição, que a gente tem que ter uma repetição. Eu vou contar uma coisa para você. A gente falou de The Science of Getting Rich, né? A ciência para ficar rico. Antigamente, eu não sei se está mais na internet esse vídeo, mas tinha um vídeo do Bob Proctor, The Science of Getting Rich, de um seminário dele, umas 2h40, 3 horas, alguma coisa assim. Eu posso dizer que eu ouvi aquele seminário pelo menos umas 90, 100 vezes. Nossa. De verdade. Aí, e assim, 90 vezes. 90, 100 vezes. De verdade. DVD, né? Olha, eu sei que eu morei em San Diego entre novembro de 2016 até maio de 2017. Eu me recordo que, assim, dentro desses 6 meses, mais ou menos, que eu morei ali, eu pratico atividade física todo tempo, quase todo dia, né? Então, eu saía para poder correr ali, e eu posso dizer que, assim, uns 95% das vezes que eu saí para poder fazer atividade física era ouvindo aquilo. E o Bob Proctor, nesse seminário, ele fala sobre... você tinha que manifestar, conhecer o homem. Tinha que manifestar. E foi exatamente... 90 vezes o mesmo vídeo e do foi cara, exatamente tinha que isso. ver o cara pessoalmente. Foi exatamente isso. Eu conheci o Bob Proctor em fevereiro de 2017, em Los Angeles, lá na Califórnia. Apertei a mão do Bob Proctor ao vivo, pessoalmente, foi incrível. E por que eu estou te falando disso? Porque nesse seminário, o Bob Proctor ele fala sobre criar múltiplas fontes de renda passiva, sabe? Que você, de fato, tem que aprender a criar múltiplas fontes de renda passiva e você só consegue mudar os seus paradigmas repetindo. E eu ouvi aquilo.
eu ouvia e não entrava ideia na minha cabeça de como criar múltiplas fontes de renda passiva. Mas eu acreditava no processo. Eu acreditava de que em algum momento, alguma coisa teria que virar minha chave, né? E hoje eu posso dizer que quando a gente está gravando esse vídeo agora no ano de 2020, eu, assim, trabalhei bastante para isso. Eu tenho múltiplas fontes de renda passiva, sabe? Pode ser através de vídeos, pode ser através de livros, pode ser através de cursos, pode ser através de investimentos, e que todos os dias tem dinheiro chegando para mim quando eu estou dormindo, quando eu estou aqui agora com você, deve estar chegando dinheiro para mim de alguma forma, quando eu estou viajando, quando eu estou dando curso, porque eu entendi o poder que existe a repetição das informações. Então, eu estou contando essa história porque quem está ouvindo a gente, eu não sei há quanto tempo que quem está ouvindo a gente aqui agora, está vendo a gente aqui agora, de repente está acostumado com essas ideias. Só que aqui realmente tem uma série de conhecimentos, uma série de informações que têm um poder muito grande, que uma vez que for repetidas essas informações, novas ideias vão surgir na sua mente, o seu cérebro vai começar a sintonizar novas frequências de pensamento para que você possa atrair uma nova realidade. E eu estou falando isso porque eu vou fazer isso. Porque eu sei o quanto que esse papo que a gente teve aqui foi engrandecedor. Sim. E eu aprendi demais aqui com você. Espero que você tenha aprendido também certeza, um pouco comigo aqui também. E eu tenho convicção, eu tenho certeza de que quem está assistindo a gente, se puder repetir, vai ter muito ganho. Você, assim, faz alguma coisa também em relação a essa linha de repetição de alguma coisa? Eu sempre falo isso para o pessoal que assiste o meu canal, essa importância de você repetir as informações. Porque às vezes eles assistem um vídeo, não entendi nada, isso não funciona e tal. Não, repete. Eu repeti muito também, eu até indico sempre um livro que com certeza você já deve ter lido, que é o livro do T. Harv Eker. Segredos da Mente Milionária? Exato. É um livro feito para reprogramação mental e esse livro me ajudou muito. Ele vai pedindo para a gente fazer as afirmações. Eu tenho uma mente milionária. E depois que você termina de ler, ele diz, comece de novo, depois de novo, por 3 meses, leia esse livro direto. E eu fiz isso e me ajudou muito. Demais, né? Muito mesmo. A Ciência para Ficar Rico, eu li várias vezes também. Eu não li 90, como você assistiu. Não, eu não li 90 vezes o livro, não. Eu vi 90 dias, 90 vezes ali o Bapó. Mas a Ciência para Ficar Rico, eu tinha um audiobook dele e o livro também. E foi muita repetição. E você tocou um ponto bem legal, que você disse que nunca para, né? A gente nunca para de estudar, de aprender mais. E isso é uma das coisas que eu aprendi no livro do T. Harv Eker. Até você separar uma porcentagem do seu dinheiro para que você invista em livros, cursos, treinamentos. Exatamente. Então, não chega um momento da vida da gente que tudo já, o momento máximo, não preciso mais de mentoria nenhuma, não preciso mais de ninguém, não preciso mais de livro nem treinamento. Pelo contrário, até esses grandes continuam. Então, isso é uma das coisas que eu adoto para mim. Que legal. Hoje, aprender, estudar, conhecer novas pessoas e absorver informação se tornou um lazer para mim. Se tornou uma diversão, é algo prazeroso. É um estilo de vida, na verdade, né? A gente leva como um estilo de vida, né? E isso é totalmente possível. Então, eu desejo profundamente de que quem tenha assistido esse vídeo tenha gostado do que a gente trouxe. Quem não conhece o meu trabalho, não conhece o trabalho da Mai, não sei exatamente onde que você vai estar vendo esse vídeo, acompanha a gente, tem muito conteúdo legal para poder a gente continuar contribuindo, porque essa é a nossa missão. Então eu vou continuar estudando isso, eu vou continuar me aperfeiçoando nisso, eu acredito que você também, né? As pessoas às vezes elas deixam comentário assim, Thiago, não para. Eu penso assim, como assim? Existe essa possibilidade? Eu não consigo ver. É impossível de fato parar de realizar isso, porque é um chamado realmente, sabe? É uma coisa muito forte que existe. Para mim, realmente, eu falo, é difícil. A vida da gente, então a gente... Eu falo, hoje é muito difícil hoje eu me ver fazendo qualquer coisa que seja diferente disso que eu faço. Então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer muito grande estar com você aqui. Eu conheci o Thiago através disso, de Lei da Atração, falando Lei da Atração e Bob Proctor. Era foi esses 2 assuntos que eu acabei conhecendo seu canal, seu trabalho.
e que faz, assim, com maestria mesmo, fala bastante de Lei da Atração e Bob Proctor. Também depois de ter assistido todo esse tempo, mas olha, eu vou adotar essa estratégia aí, eu vou assistir esse seminário dele também, porque eu assisti já, mas eu não assisti, eu assisti uma vez só, ele completo, né? É muito bom. Mas eu vou assistir. E tem o seu e-book de 11 leis do universo. Quem quiser se aprofundar mais nas leis universais, entender um pouco mais sobre como que permeia, como que funciona a realidade, tem um e-book que eu escrevi até em parceria com o Thiago Borges, que inclusive ele faz, que ele dubla, né, o trabalho do Bob Proctor também, de algumas outras pessoas também, né? Então a gente fez esse e-book em parceria com as 11 leis do universo, que é baseado nos conhecimentos do Bob Proctor e também do Raymond Rolwell, também, que escreveu o livro Working with the Law, Trabalhando com a Lei. Então, baseado em todos esses conhecimentos, a gente resolveu desenvolver esse e-book, que é uma introdução, que é um início em todo esse desenvolvimento mental de entender a realidade. Então, as leis do universo e como lidar com elas. Exatamente. Então, lá tem vários exemplos práticos, tem parte da minha história de vida, de o que aconteceu comigo e como que eu consegui alterar algumas questões na minha vida através da utilização das leis. Então, é um e-book assim, extraordinário. Para quem ainda não leu, leia, porque é um conteúdo assim, extraordinário, que acredito que pode contribuir demais aí na jornada. E esse é o meu presente que eu deixo aqui para você nesse vídeo. E você tem algum presente para deixar para quem está assistindo esse vídeo? Então? Você falou de repetição, né? Então, tem o Minutos de Inspiração, que são 90 dias de mentoria em vídeo. Então, você assiste, você recebe no seu e-mail, toda manhã, um e-mail meu, onde tem um pequeno vídeo que vai bem curto, de 3, 4 minutos, 5 no máximo, falando algo para o seu dia, começar mais positivo, porque segundo a programação neurolinguística e a própria neurociência, de manhã, assim que a gente acorda, o nosso subconsciente está apto a absorver informação. Certamente. Então, às vezes, ao invés da gente acordar e ver validação, quem deu like, quem não deu, ou notícias... O noticiário já enche o subconsciente logo de manhã de jornal. Horrível. Então, em vez de fazer isso, você recebe gratuitamente 90 dias, são 90 vídeos. E segundo a neurociência, 90 dias é o tempo necessário para você fazer uma reprogramação, restabelecer um novo padrão mental mais positivo. Muito bom, então, muito bom. Então, você que está assistindo já sabe que você tem aí um combo de coisas para você poder estudar, tanto do e-book das 11 leis. Começar a reprogramação, entender as leis e reprogramar a mente. Exatamente. E realmente funciona, sabe? Assim, eu acredito que você também tem milhares de alunos ao redor do mundo. Eu tenho milhares de alunos também ao redor do mundo que utilizam os meus métodos, que utilizam os teus métodos e que as pessoas que seguem de fato o passo a passo, sabe? Que faz os exercícios, que faz o que a gente está pontuando. Eu sei que a gente trouxe aqui muitas coisas, então às vezes pode ser até complexo você querer já aplicar tudo isso de uma única vez, mas comece a aplicar o que esteja agora mais fácil para você aplicar. Se vai ser a leitura do e-book, se vai ser o bônus que a Maia vai deixar para você, se vai ser de repente você começar a acordar mais cedo, se você parar de assistir TV, ou fazer um daqueles exercícios, ou ir lá de repente no restaurante, ou fazer a tua carta do futuro. Faça alguma dessas coisas, mas faça alguma coisa, entendeu? Porque você vai começar a ver aí mudanças significativas e uma atração da realidade muito mais próspera para a sua vida. Com certeza. Bom, então é isso. Obrigada, Thiago. Obrigada a vocês, centelhas. Muito bom, né? Bom demais. Obrigada. E eu vou pedir para você se inscrever no canal aí, caso você não tenha se inscrito no canal. E principalmente você fazer, sabe o que agora? Deixar um comentário para a gente aqui embaixo, né? A gente trouxe bastante coisa legal. O que você mais gostou nesse vídeo? Qual foi o teu maior aprendizado? Qual ficha que caiu para você? Ou sobre o que você gostaria que a gente, de repente, fizesse de conteúdo em algum momento no futuro, entendeu? Eu acredito que eu e a Maia, a gente vai ter mais algumas oportunidades no futuro e de criar conteúdos novos e quem sabe a gente não seleciona o seu comentário, uma pergunta sua, para a gente fazer um vídeo, de repente, específico sobre algum assunto e a gente vai precisar da tua ajuda para isso, então deixa aí nos comentários aí. É verdade, participa, né? Pode ser, né? Sempre é bom ouvir o que vocês acharam do vídeo, que nos ajuda a programar mais conteúdos exatamente. do assunto.
explica melhor aquele exercício, explica melhor, porque a gente falou muita coisa aqui por alto, né? Assim, muita sem informação. dar o detalhe todinho ali, né? Então, aí... assim, conta com a gente para isso, deixa nos comentários aí, compartilha com todo mundo lá, naqueles grupos de WhatsApp, no Telegram, no Facebook, com todos os teus amigos, que a gente está muito feliz de estar compartilhando isso aqui com você. Mai, obrigado demais. Obrigada uma também, gratidão Thiago. enorme. Gratidão. Beijo grande para você que está aí do outro lado. E até mais, até a próxima, né? Tchau. Tchau. Uau! E não dá nem aí? vontade de parar, né? É verdade, né, Thiago? Dava para ir mais ainda. Olha, 1 hora. É porque eu vou